Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, nossos aqui, TV Assembleia. Hoje, aqui queria cumprimentar aqui os irmãos maçom, que hoje está sendo comemorado no Brasil, dia 20 de agosto, o dia do maçom. Queria aqui cumprimentar nosso irmão, amigo, o Biratã, João de Castro, grão-mestre da grande lógica maçônica do Estado do Maranhão, aqui representando todos os irmãos maçons desta potência. O irmão Noé, do grão-mestre do Grande Oriente Autônomo, aqui presente. Queria cumprimentar também aqui o nosso amigo João Soares, se não chegou, mas deve estar chegando, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E hoje comemoramos o dia do maçom, dia 20 de agosto. E dia 25, o dia do soldado. Há uma similaridade muito grande entre o dia do maçom e o dia do soldado, que nós vamos falar ainda na frente. Mas o dia do maçom, no Brasil, comemorado dia 20 de agosto, há história, há muitos mistérios que envolvem os maçons e os rituais maçônicos. Mas esta data foi escolhida para celebrar o importante papel que esta sociedade, que anteriormente a gente chamava de secreta, hoje nós costumamos dizer que é mais discreta, teve participação em um dos momentos históricos mais importantes do país, que foi a independência do Brasil. De acordo com a história maçônica, no dia 20 de agosto de 1822, aconteceu uma sessão histórica entre as lojas de maçonaria, Comércio e Artes e União e Tranquilidade, na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, o irmão Gonçalves Ledo fez um discurso emocionante e inspirador, pedindo a independência do Brasil ainda naquele ano. A ideia de Gonçalves foi aprovada por todos os irmãos que se faziam presentes naquela reunião e registrada na ata do calendário maçônico número 20º, do dia 6 do 6º mês do ano da verdadeira luz, de 5.822. Esta data convertida para o calendário gregoriano, o que é usado na maioria dos países ocidentais, seria equivalente ao dia 20 de agosto de 1822. Teria sido por impulso da sociedade maçônica que o príncipe regente Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, menos de um mês depois da grande reunião no Rio de Janeiro. A data oficial foi oficializada no artigo 179 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, tornando o dia 20 de agosto o dia do maçom brasileiro. Os princípios da maçonaria estão mais alicerçados na liberdade, na democracia, na igualdade e na fraternidade. Existe hoje, no mundo, cerca de 6 milhões de maçons. Cerca de 5,5 milhões a 6 milhões de maçons espalhados pelos 5 continentes.
A origem da maçonaria, pelo que eu pude observar, se perde na Idade Média. Há muitos escritos, e considerando as suas origens operativas, ou seja, associativas, de cortadores de pedras verdadeiras que tinham como ofício a arte de construção de castelos e muralhas. A maçonaria tem a primitiva ou a pré-maçonaria, a maçonaria operativa, mas também a origem mais aceita, segundo os historiadores, é que a maçonaria moderna, descendo dos antigos construtores das igrejas e catedrais, corporações formadas sob a influência da igreja na Idade Média. Há escritores também que afirmam que o Templo de Salomão foi o berço da maçonaria. Existe, na verdade, é que a maçonaria adota princípios filosóficos e milenares. A maçonaria operária ou de ofício. O Grande Oriente do Brasil participou diretamente da independência do Brasil, o maior acontecimento da nação, numa data posterior, e o segundo grande acontecimento do Brasil é a proclamação da República, realizada pelo então grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Antes da proclamação da República, é justo destacar a grandiosa missão de Duque de Caxias para manter a unidade do Império. Se não fosse a experiência iluminada deste grande brasileiro herói nacional, o Brasil teria falecido em várias repúblicas. Duque de Caxias foi soberano, grande comendador do Supremo Conselho e grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, Luiz Alves de Lima e Silva. Este grande militar aos 5 anos de idade foi aceito como cadete e aos 15 fazia parte da Academia Real Militar. O Dia do Soldado, que é comemorado no dia 25 de agosto de 1803, data de nascimento de Duque de Caxias, a data que tem por objetivo homenagear o trabalho dos membros do Exército Brasileiro, foi instituída a homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803, com pouco mais de 20 anos de idade, já era capitão. Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, lutou e defendeu o Brasil em confrontos internos e externos. Mas, sobre esse assunto, vai ter uma sessão, depois do término dessa, onde o colega Cabo Campos vai falar sobre o assunto. Então, mas o Duque de Caxias realmente foi um grande brasileiro, um grande marechal da sua época, e realmente o Exército, que é o patrono do Exército, por merecimento, pelo trabalho que tem dentro do Brasil, nas suas atividades de brasileiro e militar. Mas, aliás, o grande papel do Grande Oriente do Brasil na formação política do nosso país foi de grande importância. Nesse papel fala o grande pesquisador Adelino de Figueiredo, no seu livro Nos Bastidores do Mistério. O Grande Oriente do Brasil foi, durante mais de um século,
o manancial inesgotável onde o Império e a República recrutavam alguns dos mais insignes estadistas. Durante a campanha da escravatura negra no Brasil, no país, assim distinguiu-se a campanha pela extinção da escravatura negra no país, obtendo leis que foram abatendo o escravitivismo paulatinamente, entre as Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos em 1850, e a Lei Visconde do Rio Branco, de 1871, que declarava livre as crianças nascidas de escravos daí em diante. Eusébio de Queiroz foi maçom, graduado e membro do Supremo Conselho do grau 33. Visconde do Rio Branco, como chefe do gabinete ministerial, foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O trabalho maçônico só parou com a abolição da escravatura no dia 3 de maio de 1888. A campanha republicana, que pretendia evitar o terceiro reinado do Brasil e colocar o país na mesma situação das demais nações sul-americanas, também contou com intenso trabalho maçônico de divulgação dos ideais da República nas lojas e nos clubes republicanos, espalhados por todo o país. Na hora final da campanha, quando a República foi implantada, ali estava um maçom a liderar as tropas do Exército com o seu prestígio, Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Durante os primeiros 40 anos da República, período denominado República Velha, foi notória a participação do Grande Oriente do Brasil na evolução política nacional através de vários presidentes maçons, além de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Campos Sales, Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Venceslau Braz e o Washington Luiz, todos os presidentes maçons. Houve dissidências no Grande Oriente do Brasil. A primeira foi em 1927 e a outra em 1973. Mas todas as dissidências com um objetivo comum e todas elas de forma pacífica. Hoje nós temos as potências das grandes lojas, a potência da grande loja maçônica do Estado do Maranhão, nós temos do Grande Oriente Autônomo e o Grande Oriente do Brasil. E hoje aqui no nosso estado formamos 102 lojas com essas três potências. E todas elas agora estamos unidos para com aquela ação social do município que agora vamos... Belágua, né? Belágua é um dos 30 municípios mais pobres dos 50 do estado. E todas as 105 lojas estão unidas e abraçadas nessa causa. Cara, no dia 20 de setembro, lembra? 20 de setembro, estaremos juntos em Belágua, inclusive com a participação e o apoio do governo do estado. Então a maçonaria vai dar a sua parcela de contribuição no município de Belágua. Uma grande ação, talvez a maior destes últimos anos no Maranhão, e com certeza vamos trabalhar para que a gente possa não só
ajudar somente o município de Belágua, mas também os demais 29 municípios, onde eles, uma reunião que tivemos recente com o governador, nesses 30 municípios, tem uma missão especial, diferenciada pelas suas peculiaridades, onde ali estão sendo construídas casas, escolas. Então, ali está dando o governador está tendo uma atenção especial. Ele diz, olha, mas isso aqui não é pela quantidade de pessoas da população do município, é pela situação emergente que se encontra os municípios e a situação do Brasil. Em 50 municípios, nós temos 30. Então, o povo do nosso estado, nós temos que unir as forças para que a gente possa tirar esses municípios da situação diferenciada de forma desigual com os demais municípios do estado do Maranhão. Então, a maçonaria está junto nesta ação, e não só nessa ação, mas de todas as atividades sociais, e que realmente de maneira pacífica, de maneira que possa contribuir com o fortalecimento do nosso estado. Então, nós gostaríamos aqui de agradecer aqui a participação aqui dos grão-mestres, aqui representando as 3 potências, e convidar os colegas deputados para que no dia 20 de setembro estaremos todos lá no município de Belágua, juntamente com o governador, para que a gente possa somar, que esses municípios aqui é de responsabilidade de todos nós, para que a gente possa tirar não só Belágua, mas os demais 29 municípios da situação vermelha que se encontra. E vamos abraçar a causa dos 217 municípios. Mas o dia 20 é uma grande ação social, e que nós estaremos lá, dando apoio, e com certeza deve uma grande quantidade de deputados para que se faça presente e representando bem aqui o Parlamento, a Assembleia Legislativa. Eu gostaria de agradecer, como eu disse, aqui a presença dos grão-mestres aqui representando as 102 lojas do estado do Maranhão, e que a gente se sente aqui gratificado em estar falando neste momento como irmão, no dia 20 de agosto, e o trabalho da maçonaria não só no Brasil, mas em todo o universo, que é uma instituição universal. E daqui a pouco nós temos uma sessão magna logo em seguida, para que a gente possa comemorar também o Dia do Soldado. Muito obrigado, senhor presidente.